Gente, o tema dessa conferência tem uma palavra aqui que é uma palavra-chave, é despertar. Eu não estou trazendo aqui, nesses dias, nada que seja uma novidade. Pelo contrário, eu estou trazendo coisas que provavelmente o pastor Reinaldo, a pastora Fernanda, ou algum outro dos pastores aqui da igreja, já pregaram aqui. Mas é preciso que, muitas vezes, nós ouçamos novamente, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e tornar a ouvir. Aquilo que você ouve apenas uma vez, dificilmente fica registrado. Você hoje sabe que 2 mais 2 é igual a... Pelo menos 4 pessoas sabem. Espera aí. Você hoje sabe que 2 mais 2 é igual a... 4, aleluia. Você já pegou cola, porque o pessoal falou antes. Mas você, quando não sabia, você repetiu isso. Quando eu era criança, lá no Brasil, não sei se alguém aqui tem idade suficiente para ter passado por isso também, havia um livrinho chamado Tabuada. Não vou nem perguntar, o pastor Ronaldo perguntando, o que é isso? Como se nunca tivesse visto. Aquele livrinho que era feito num papel rude, rústico, era muito barato, e ele vinha com todas as contas de multiplicar, de dividir, e nossas mães frequentemente tomavam a tabuada, quer dizer, ela pegava aquilo e ia perguntar, ela não perguntava a tabuada de 1 vezes 1, 2 vezes 2, 1 vezes 3, ele não perguntava isso, ela já ia logo assim, 9 vezes 4, aí você engasgava, ela dava um cascudo na sua cabeça e dizia, vai estudar, menino. Mas você tanto viu aquele livrinho, tanto repetiu, tanto trabalhou e lutou para não levar mais cascudo da sua mãe, que você finalmente aprendeu que 2 mais 2 é 4, e hoje você não pensa, é medular, você imediatamente responde. Mas porque você repetiu, nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, até o ouvido sangrar. A coisa só fica boa quando escorre aquela gota de sangue assim de uma das orelhas. É só que você escutou o suficiente. Nunca pense que você já ouviu o suficiente. O pastor Ronaldo, um dia desses, falou para mim que conversou com uma pessoa que ele não via há muito tempo. Falou, rapaz, você sumiu da igreja? Ele disse, não, é porque eu já sei tudo. Aí o Ronaldo falou, poxa, mais um motivo para você voltar, porque a gente ainda está aprendendo. Eu, pastor Fragale, todo mundo, nós estamos aprendendo ainda, você já sabe tudo, por favor, vem nos ensinar. A gente nunca chega lá. A Bíblia é um livro que parece uma gigantesca cebola. Sempre tem camadas novas para você alcançar. Sempre tem camadas novas para você se aprofundar. E a gente precisa despertar muitas vezes para coisas que são talvez a primeira camada da cebola. Ainda não são aquelas coisas profundas, mas são a primeira camada. E eu vejo que muitas vezes as pessoas nem na camada mais superficial ainda têm firmeza. A gente fala sobre coisas, e quando a gente fala sobre coisas do reino, quando nós falamos sobre a revelação da graça, é preciso que a gente tenha uma noção muito clara de que nós sabemos muito pouco sobre a graça. Principalmente quando eu digo essa geração, não estou nem me referindo à geração, o pessoal da minha idade. Eu estou falando dessa geração, do povo que vive na face da terra hoje. Essa geração sabe muito pouco sobre a graça. Aqueles que pregam a graça, os pastores que pregam a graça, é capaz da gente conseguir contar nos dedos das mãos, até nos dedos das mãos do Lula. Onde ainda falta, porque não são muitos. Não são tantos assim. Nós somos poucos, mas somos chatos. A gente insiste e persiste, porque não existe outro evangelho que não seja o evangelho da graça. E é preciso que a gente entenda que o lugar mais difícil da Bíblia de ser compreendido, entendido e interpretado não é o Antigo Testamento, não são as epístolas de Paulo. O lugar mais difícil do Antigo Testamento de você interpretar é exatamente os evangelhos. E por que é a parte mais difícil? Porque nos evangelhos é onde você vai encontrar a transição, a mudança da antiga para a nova aliança.
Então, em muitas oportunidades, Jesus está falando com as pessoas a respeito da lei, respondendo perguntas sobre a lei. Outras vezes ele está demonstrando a graça, conversando e mostrando para pessoas o que é a graça. Se você pegar, por exemplo, o Sermão do Monte que começa com as bem-aventuranças, você com certeza, se nunca leu o Sermão do Monte, você já ouviu alguém comentando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é Jesus explicando como funciona o reino de Deus. O reino de Deus, para você entender e compreender o que é o reino de Deus, o reino de Deus se apresenta na Bíblia em 3 dimensões. O reino dos céus, que muitas vezes no livro de Mateus é chamado de o reino dos céus, mas é a mesma expressão que Lucas usa chamando de reino de Deus. E Mateus só não usa o termo reino de Deus, porque falar o reino de Deus seria algo ainda assim, os judeus iam ficar voando no negócio. Então ele fala o reino dos céus. Mas uma das dimensões, a primeira que eu apresento para vocês, é a vida eterna no céu. Quando a gente passar dessa vida, ou pela morte física, ou pelo arrebatamento da igreja, quando nós teremos os nossos corpos glorificados e seremos levados para estar para sempre com o Senhor. Esse é o reino de Deus, mas na dimensão do céu. Há um reino de Deus na dimensão do milênio, que é o período citado no Apocalipse, quando Jesus vem reinar nessa terra durante um período de 1000 anos. Mas há uma outra dimensão do reino de Deus, que é o reino de Deus aqui e agora, hoje, esse reino invisível que nós podemos vivenciar hoje. Não é algo que simplesmente é para quando Jesus vier reinar. Não é quando nós formos para o céu. É a dimensão do reino de Deus que pode ser experimentada aqui e agora. Por isso, nos evangelhos, quando João Batista fala sobre o reino de Deus, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, eles dizem, olha, o reino de Deus está próximo. E essa palavra próximo, no grego, não é algo que está próximo no sentido do tempo, mas no sentido da distância. O reino de Deus está próximo, ele está ao alcance. E era um momento de transição, o momento de Jesus. Então, quando alguém apresentava para Jesus a lei, ele respondia com a lei. Quando alguém vinha buscando graça, Jesus demonstrava a graça. Então, por exemplo, aquele jovem rico chega para Jesus e ele diz, Jesus, desde criancinha pequena lá em Barbacena, que eu sigo e obedeço a lei. O que falta para que eu alcance a plenitude do reino? O que falta para que eu seja salvo? E aí Jesus responde, bom, se você realmente quer uma resposta baseada naquilo que você perguntou, a lei, então eu vou te dizer, ainda te falta uma coisa, porque com a lei sempre falta alguma coisa. Nunca é suficiente. E aí ele diz, então você faz o seguinte, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Jesus estava fazendo um teste com aquele cara. Você diz que tem obedecido e seguido a lei desde criança. E o primeiro mandamento da lei é amar o Senhor acima de todas as coisas, acima do seu dinheiro, acima da sua riqueza. Então, se você ama tanto a Deus, abra mão desse ídolo, abra mão desse Deus que te domina, venha após mim. E aí a gente vai ver. E esse jovem, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque Jesus pediu que ele abrisse mão daquilo que para ele era a coisa mais importante, seus bens materiais. Mas se aquele jovem tivesse dito para Jesus, ok, eu vou fazer isso, Jesus teria dito para ele, ok, não precisa fazer. E eu garanto isso para você, baseado na Bíblia, porque Deus pediu a Abraão a coisa mais preciosa que ele tinha. Abraão, pega o teu filho amado, o filho a quem você ama, o teu único filho. E parece que Deus fez assim, né, para cutucar no coração, do sentimento de amor de Abraão. Pega o teu filho, o teu único filho, o filho a quem você ama, leva até o Monte Moriá
e sacrifica esse filho para mim. Na última hora, quando Abraão já ia descer a faca sobre o pescoço ou o coração de Isaac, Deus diz para ele: pode parar, não precisa, eu não quero Isaac, eu quero o teu coração. E aí a história muda. Da mesma forma, Jesus não precisava do dinheiro daquele jovem rico, mas foi um teste daquela fé. No capítulo seguinte, exatamente no capítulo seguinte, Jesus vai à casa de um homem extremamente rico, mas que era visto como um pecador, que era visto como um traidor da pátria, era um cobrador de impostos. Ele vai na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, mas enriqueceu à custa de corrupção. Zaqueu prepara uma festa para Jesus. No meio da festa, Jesus manda parar a música, manda parar tudo, ou melhor, perdão, Zaqueu manda parar tudo, fica de pé e diz: gente, hoje eu estou tomando uma decisão. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se alguém eu defraudei, ou seja, se eu dei uma volta em alguém, se eu trapaceei, enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus fica de pé e diz: hoje houve salvação nessa casa. Se eu fosse um dos discípulos, eu ia dizer: peraí, Jesus, no capítulo anterior você falou para aquele jovem que ele tinha que dar tudo, para esse aqui ele está dando só metade, tem alguma coisa errada. É porque o primeiro pediu uma explicação ou uma solução baseada na lei. Esse aqui entendeu. Não sei o que Jesus falou para ele. Eu não sei o que Jesus falou com ele. A Bíblia não registra a conversa, mas alguma coisa Jesus disse que moveu o coração daquele homem e fez com que ele abrisse mão daquilo que talvez seja a coisa mais difícil do ser humano abrir mão, que é a sua riqueza. Aliás, eu me lembro de um pastor que ele dizia: a última área da vida do homem a se converter é o bolso. A pessoa entrega a vida para Jesus, a pessoa vem para servir na igreja, mas para ela começar a ofertar, às vezes leva tempo, porque ela precisa de uma revelação, e se você não recebe a revelação, é melhor que você guarde o seu dinheiro e não oferte coisa nenhuma. A igreja não vai parar por causa disso. A gente precisa entender esse espírito que o pastor Reinaldo estava dizendo aqui. O espírito da lei é cobrança. Ou você dizima, ou você oferta, ou você fica debaixo de maldição. Então as pessoas não ofertavam por amor, elas ofertavam por medo. Na nova aliança, o espírito que aparece é o espírito da generosidade. Por isso o apóstolo Paulo diz: Deus ama, Deus aprecia, não aquele que dá por obrigação, mas aquele que oferta com alegria. Não porque há uma necessidade, não porque há uma manipulação, porque o pastor disse que se não pagar as contas essa semana, ele vai preso. Pelo amor de Deus, por favor, vamos nessa, a gente se mexe aí. Não há manipulação, não há pressão. Quem cuida da igreja, sustentador da igreja, não sou eu, não é você. Nós somos apenas instrumentos. O sustentador da igreja é Deus. Eu já disse isso na minha igreja: se algum dia a igreja fizesse greve de ofertas, imagina só, a igreja toda combinou: não vamos dar oferta. Ninguém, nobody. Eu garanto para você, na hora das ofertas no culto, ia entrar um sujeito de terno preto, camisa branca, óculos escuros, gravata preta, carregando uma mala, ia chegar, ia botar no altar, você ia abrir a mala cheia de dólares e euros. Porque Deus ia mandar. Porque Deus sempre supre a necessidade quando a gente crê. O pessoal olha para a nossa igreja e pensa assim: a Nova é uma igreja rica. Eles não sabem, eles não fazem ideia que nós estamos sempre ali, em cima. Se derrapar um pouquinho, vai tudo para o espaço. Por quê? Porque toda a oferta que entra é utilizada para nós fazermos a obra de Deus com excelência. A gente não compra microfone ruim, a gente não compra instrumento ruim, a gente não compra ceia ruim. Eu já fui a algumas igrejas, gente, misericórdia. Parece até que numa dessas viagens que nós fizemos a Israel, a gente combinou de filmar, a gente estava filmando todos os lugares onde a gente ia.
E a gente ia filmar lá no Monte das Bem-aventuranças, justamente onde Jesus pregou as bem-aventuranças. A maioria das pessoas lá tem uma igreja linda. A maioria das pessoas nem sabe o local exato onde Jesus celebrou ou ministrou, pregou as bem-aventuranças. Eu sei. Aí levei o pessoal naquele lugar, que lá embaixo você olha, parece um anfiteatro. Hoje em dia não tem gente, tem um montão de bananeira. Aí a gente sentou ali, o pessoal estava gravando, eu comecei a dizer, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e tal. E eu estou vendo que o pessoal que estava, os pastores, nós estávamos juntos, começaram a se agitar, porque esqueceram de levar o pão e o vinho. E começaram as mulheres a procurar nas bolsas. Porque mulher sempre tem alguma coisa na bolsa, né? Começou a procurar na bolsa. Eu estava vendo com o canto do olho. E aí eu disse, vamos comer do pão. Passaram para mim alguma coisa, eu botei na boca, era uma batata Ruffles. Sabor barbecue. Eu fiz aquela cara assim, mas o pessoal pensa que é o Espírito Santo, né? Engoli. Não falei nada. Falei, agora vamos beber do cálice. Passaram um copinho de plástico para mim, com alguma coisa dentro. Eu bebi, era suco de cranberry. Mais uma vez aleluia. Você está entendendo que quando nós fazemos a obra de Deus, a gente não serve batata Ruffles. A gente não serve um suco diluído com água para economizar. A gente faz com excelência. E excelência custa caro. Mas a gente não mede esforços para fazer para Deus o melhor, porque quando Ele teve que salvar a nossa vida, Ele não mandou um anjo, Ele não mandou um arcanjo, Ele não mandou um profeta, Ele mandou o seu melhor, o seu próprio Filho. Amém? E eu quero convidar você hoje para continuar nessa jornada de despertar. Se despertar para a nova aliança. Se despertar para a revelação da graça. Gente, muitas pessoas visitam a nova. E elas ouvem a palavra da graça e muitas se escandalizam. Mas nós normalmente, porque elas estão presas na religiosidade. Mas muitas vezes, elas saem, ainda que não concordando, elas não conseguem evitar o fato de que tudo que nós apresentamos com base na palavra. Nós exageramos às vezes até, apresentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 versículos num culto só. E aí o meu convite é simples. Você ouviu a pregação da genuína graça. Aquilo talvez tenha batido torto no seu ouvido. Tenha pelo menos a decência de, uma vez que tudo foi embasado em versículos da palavra, dentro do contexto, não em versículos tirados do contexto, pare para orar. Pergunte a Deus, Deus, será que naquilo que eu ouvi existe verdade? Será que é isso mesmo que o pastor falou? Então, ore e peça que Deus revele ao seu coração. Segunda coisa, confira na Bíblia aquilo que o pastor mostrou. Os crentes mais nobres, segundo o apóstolo Paulo, que ele encontrou, foram os crentes de uma cidade chamada Bereia. E ele diz, achei aqueles crentes super legais, maravilhosos, porque eles não engoliram o que eu disse só porque fui eu que disse. Eles conferiram as escrituras. Então confira as escrituras. Mas a terceira coisa é a mais difícil. Seja humilde o suficiente para reconhecer que se Deus mostrou para você, as escrituras conferem. Seja humilde o suficiente para jogar fora o odre velho. Porque Deus não derrama vinho novo em odre velho. Ele não é bobo. Se você não sabe exatamente o que é um odre, o odre é um recipiente de couro, que na época de Jesus tinha pequeno para você carregar, com uma corda pendurada, como uma bolsa, mas tinha odre da minha altura. E o odre tinha um tempo, uma validade. Ele tinha validade, um tempo de validade. Porque ele era feito de couro. E o couro novo, ele tem flexibilidade. O odre velho, ele é rígido, ele perdeu já a flexibilidade. Então, uma pessoa, quando queria fazer vinho, ela pegava o suco de uva, botava num odre novo,
Porque quando ele fechava, o suco de uva começava a fermentar, produz gás, vai expandindo, o odre acompanhava, porque tinha flexibilidade. Mas no odre velho, sem flexibilidade, gás, pressão, estourava. Se perdia o odre, se perdia o vinho. Então o conselho é, bote vinho novo dentro de odre novo, porque senão vai dar ruim. Mas é difícil jogar fora o odre velho. Odre velho é igual pijama velho. A sua mulher compra um pijama novo para você. E você olha para o pijama e você fala, uau, que pijama bonito que você comprou, mulher. Onde foi que você comprou? Foi na Macy's? Onde foi? Você comprou no preço full, não foi? Pois como você me ama. Comprou no preço full, não foi nem com desconto, nem nada. Aí quando chega de noite, você entra no quarto, você está com o pijama velho. E ela estava esperando você com o pijama novo, e ela diz, mas por que você está usando pijama velho? Ah, o novo é tão bonito, mas o velho eu já estou acostumado, eu já uso há 20 anos esse pijama. Ele está esfarrapado, ele está furado, ele está mal cheiroso, não adianta mais você lavar. Tem uma murrinha aqui que não sai, já não sai mais, já está aqui forever, está aqui para sempre. Mas é tão, como é que a gente diz em inglês? É cozy. É confortável, é fluffy. O pijama velho, eu já estou acostumado com ele, eu já não preciso nem vestir, eu só faço assim e ele vem, entra. É a coisa mais difícil. Cara, eu aprendi assim. Até o meu pastor falava, e ele aprendeu com outro que aprendeu no seminário, eu também fui para o seminário, e lá eu aprendi a mesma coisa. Então, é tão difícil para mim ouvir agora a verdade e jogar fora o odre velho. É tão complicado, é tão difícil. Mas você quer vinho novo? Você quer o Espírito Santo trazendo para você vida abundante, alegria, paz, cura, libertação de toda a opressão da religiosidade? Você precisa tomar uma atitude corajosa e jogar fora o odre velho. Não retenha o odre velho. Joga fora. Fala para o meu irmão que está do seu lado, meu irmão, joga fora. Seja corajoso. Seja corajoso, seja corajosa. Gente, nós estamos falando aqui de despertar. E ontem eu comecei a falar aqui sobre nós despertarmos para a real identidade de quem Deus é. Deus é bom. Ponto. Problema na sua vida não vem de Deus. Falência na sua vida, falta de dinheiro, escassez, doença, família destruída, não vem de Deus. O religioso vai dizer para você, isto é Deus trazendo você para ficar mais próximo. Você dizia que não tinha tempo para orar, mas agora nesse leito de hospital você vai ter todos os dias para orar. Deus provocou essa falência para que você pare de adorar a Mamon. Você estava muito apegado ao dinheiro. Agora você vai buscar mais comunhão com Deus. Então a religiosidade procura justificar as desgraças acusando Deus daquilo que o diabo fez. E quando a igreja acusa Deus de fazer aquilo que o diabo fez, o diabo tira férias. Cara, eu nem preciso fazer nada, eles já estão fazendo o serviço por mim. Não sei se o diabo diz aleluia, mas ele deve dizer aleluia. Então olha só, uma coisa que é algo que você precisa despertar para isso. Você em Cristo é plenamente, completamente, totalmente perdoado. Deus não tem mais absolutamente nada contra você. Não existe hoje possibilidade do diabo ir à presença de Deus, como foi na época de Jó, para lançar acusações sobre você. Deus, olha só como é que é o teu filho Reinaldo, mas deixa eu só tocar na vida dele para você ver se ele vai continuar pregando o que ele prega. Olha como anda a tua filha Fernanda.
toda bonita, elegante, arrumada, mas deixa eu tocar na vida dela para ver se ela vai continuar subindo naquela plataforma para dizer que você é bom. O diabo pôde fazer isso porque Jó, em primeiro lugar, ele próprio abriu uma porta, um espaço, porque Jó andava em medo. O medo é oposto à fé. Aonde o medo existe, a fé vai embora. Aonde a fé entra, o medo sai pela janela. Então, a Bíblia diz que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, porque tinha medo que de repente eles estivessem fazendo alguma bobagem. Então ele estava tentando, cara, meus filhos não sacrificam, mas eu vou sacrificar por eles, porque eu estou com medo. E o próprio Jó disse isso: o mal que eu temo é exatamente aquilo que eu acabo recebendo. Então é preciso que você entenda, você foi plenamente, completamente, absolutamente perdoado. Deixa eu ler com você aqui Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E eu vou ler para você o versículo 21. Colossenses 1, primeiro capítulo, os versículos 21 a 23. Diz assim para nós: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Uau! Você foi reconciliado com Deus. Deus odeia o pecado. Ele nunca odiou o pecador, mas Deus odeia o pecado. Quando a gente diz que Deus odeia o pecado, isso significa que Deus odiava a natureza diabólica que havia em mim e em você. Ele não odiava a mim ou a você, mas a natureza diabólica, pecaminosa que havia em nós, a natureza adâmica, isso Deus detestava. Por isso ele enviou o seu próprio filho para eliminar aquilo que ele detestava, para que ficasse somente o amor dele sobre nós. Então ele removeu de nós a velha natureza, colocou em nós a natureza dele mesmo, Zoe, a vida abundante. É o que Jesus prometeu: eu vim para que vocês tenham vida, Zoe. Jesus não disse: eu vim para que vocês tenham bios. Bios é vida biológica. Bios você tem, essa pessoa do seu lado também tem, o incrédulo também tem, os animais também têm bios, as plantas também têm bios. Ele disse: eu vim para que vocês tenham Zoe, a vida do próprio Deus, e tenham isso em abundância. Aliás, Zoe vai ser o nome da minha neta que vai nascer, provavelmente mês que vem. Denise até sonhou com ela, não sei como, porque a garota ainda não nasceu. Eu vim para que vocês tenham vida, Zoe, a vida do próprio Deus, e tenham isso em abundância. Você foi reconciliado com Deus. Você não foi visto assim: bom, agora, beleza, você está aí, é membro da igreja, mas cuidado, anda direitinho no trilho, porque qualquer coisa, o meu dedo de acusação continua apontado para você. Não existe mais acusação nenhuma contra nós. Nós fomos plenamente perdoados. Nós fomos remidos. O termo remir significa zerar. Não é diminuir, mas é zerar. Não existe mais nenhuma sombra de pecado na nossa vida. Nós somos santos num processo de santificação. Ou seja, você nunca será mais santo do que você é hoje. Perdão. Você nunca será mais santo do que você é hoje. Você hoje já é santo na plenitude do que isso possa significar. Agora,
com certeza, daqui a um ano, você estará mais santificado do que você está hoje. Se você continuar ouvindo a palavra da graça. É um processo contínuo de renovação da mente na palavra. A verdadeira santidade é fruto de renovação da mente na palavra da nova aliança. A verdadeira santidade não é a roupa que você usa, não é o lugar que você frequenta. A verdadeira santidade é a mente renovada na palavra. O genuíno crente nascido de novo não é influenciado pelo ambiente onde ele está. Ele influencia o ambiente. Jesus não teve medo de ir na casa de Zaqueu. E a Bíblia diz que na casa de Zaqueu só tinha publicano, prostitutas e pecadores. Os fariseus não entravam lá nem amarrados, nem pagos. Mas Jesus não teve medo de entrar. Por quê? Não sou eu que serei influenciado pelas prostitutas, não serei eu influenciado pelos bandidos, pelos mau caráteres, serei eu que influenciarei a cada um deles. E essa é a ousadia que falta a nós, em Cristo. É saber quem nós somos em Cristo. Lá no Rio de Janeiro, de vez em quando, em alguns lugares, tem algumas casas que vendem alguns produtos lá, para o pessoal fazer trabalho de feitiçaria. E às vezes na porta tem um diabo, assim, numa estátua, com fumaça saindo, e o diabo vestido de preto, o diabo vermelho. Que eu não sei porquê, alguém chegou à conclusão que o diabo é vermelho, vermelhinho. Vestido de preto, com uma cartola, com um rabo, tridente, tudo na mão. Aí eu já vi crente dizendo para mim assim: pastor, passei na porta daquele lugar, me deu uma dor de cabeça. Quem tem que ter dor de cabeça quando você passa é o diabo, não é você. Quando você passa, quando termina um culto como esse aqui, você tem que ter a consciência de que você veio aqui, os anjos estão aqui, mas os demônios também vêm. Quando termina o culto, eles vão lá no inferno para dizer para o chefe, deu ruim para a gente. O cara mostrou aquilo que para eles é verdade, para nós é uma mentira. Deu ruim. E o diabo vai ficar com... Não sei se ele tem cabelo para arrancar, mas se tiver, ele arranca. De raiva. Por quê? Porque quando você recebe a revelação da verdade, ele perde o grip sobre você. Ele perde a força de poder te segurar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a libertação que a gente sofre não é simplesmente do diabo, porque Jesus disse: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos libertarei, eu os libertarei. Jesus não estava dizendo: vem aqui você que está cansado de carregar pedra, que está cansado de tanto trabalhar, venha você que está cansado da religiosidade provocada pelo judaísmo, da lei, de tantos mandamentos que você não consegue obedecer a metade, você não consegue obedecer 1/5, você não consegue obedecer 1/10, 1/1000, são 613 para você obedecer todo dia. Você está cansado dessa busca que é ingrata, você busca obedecer e a cada dia você chega a uma conclusão, como Paulo chegou lá em Romanos 7, miserável homem que sou, desventurado homem que sou. E a palavra desventurado literalmente significa desgraçado, sem graça alguma sou eu, porque o bem que eu quero fazer, que é obedecer à lei, eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, que é transgredir a lei, eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele termina o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus. E ele abre o capítulo 1 dizendo: agora, se na lei havia esse drama, esse tormento, agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que estão agora regidos não pela lei mosaica, mas pela lei do Espírito da vida. Uau, que mudança gigantesca. Ainda em Colossenses no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, os versículos 8 a 14, Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Eu não vou ter tempo para explicar isso aqui agora para você, mas eu garanto para você, juro por Deus, que quando Paulo fala de rudimentos do mundo, ele está se referindo à lei. E ele está dizendo: vocês não fiquem dando ouvidos àqueles que chegam com filosofias, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo,
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Uau! Não está dizendo que vocês receberão quando chegarem no céu. Vocês receberam, passado. Vocês já receberam a plenitude de Cristo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Cristo está plenamente presente na minha vida. Eu recebi a plenitude dele. Significa que o poder pleno dele está em mim. Que a alegria plena dele está em mim. A paz plena dele está em mim. Está em você também? Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E nele vocês foram circuncidados não por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E vocês foram sepultados juntamente com ele, para ressuscitar, para viver em novidade de vida. Uau! Essa é a nova condição. Nós fomos plenamente perdoados. Levante uma das suas mãos e diga assim: eu te dou graças, Pai, porque eu fui plenamente perdoado. Não permita que o diabo traga sobre você nenhum tipo de sensação de culpa. Não permita que ele traga sobre você acusação, condenação, porque você foi plenamente perdoado. Em Cristo, a segunda coisa que eu quero que você desperte, grave, retenha, lembre, confesse, ministre a outras pessoas. Em Cristo você é profundamente amado. João capítulo 17, o Evangelho de João no capítulo 17, Jesus fazendo aquela oração que é conhecida como oração sacerdotal, ele diz assim no versículo 22, ele diz assim: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Gente, só isso aqui já faz um monte de igreja estar assim profundamente desconectada de Cristo. Porque onde há divisão, onde há disputa por dinheiro, por prestígio, Jesus já deu fora dali, há muito tempo. Só restou religiosidade, mais nada. Você está assistindo pela internet, você é membro de alguma igreja, onde você sabe que tem escândalo de divisão, de briga, de um com o outro, e é disputa por membresia, é disputa por finanças, por dinheiro, é disputa por prestígio, quem vende mais livro, quem tem mais likes na internet, fuja, porque você está num lugar onde Jesus já saiu fora há um bocado de tempo, porque a oração dele pela igreja foi que eles sejam um como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Qual é a medida com que com que Deus Pai te ama? É a mesma medida que Ele ama a Jesus. Ele não ama mais Jesus. Agora veja bem, o que Deus Pai falou sobre Jesus, o Filho? Esse é o meu Filho amado. O diabo não se importa se você diz eu sou filho de Deus. Ele se importa quando você diz eu sou um filho amado. Aí ele fica furioso. E ele disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus está dizendo aqui que a medida com que Deus ama você, que não é Deus, nunca foi Deus, nunca será Deus, a medida que Ele te ama é a mesma medida, a exata mesma medida que Ele ama Jesus. Se você tivesse entendido isso, você tinha dado um pulo nessa cadeira aí. Não é assim, esse é o meu filho, é o meu garoto. Quem tem filho aqui? Gente, talvez você hoje não tenha a lembrança quando o seu filho era um bebê, quando ele tinha ainda 2, 3 aninhos, e que você abraçava e você dizia, se alguém fizer uma maldadezinha com o meu bebezinho, eu mato! Porque é o meu filhinho, que gracinha, que coisinha linda. Não era assim? Pois é, as pessoas pensam, Deus olhando para Jesus, é o meu garoto. Uau!
A vocês, eu amo, mas menos. Porque, afinal de contas, esse aqui, Jesus. E você? Você é você. Não, ele olha para Jesus, ele olha para você e ama a Jesus e a você na mesma exata medida. Ele não te ama menos. Você acha que Deus vai permitir que o diabo faça o que quiser na sua vida? Porque se alguém tentasse abusar de um filho seu amado, você ia olhar e dizer, vou deixar que é para o garoto aprender uma lição. Quem é que faria isso? Nobody, no one, ninguém. Então Deus, quando vê o diabo se aproximar de você, ele já movimenta anjos para te cercarem. O Espírito Santo vem com tudo para te guardar e te proteger. Mas você precisa se posicionar em fé. Eu sou um filho amado. Está faltando dinheiro na conta. Deus te abandonou. Eu sou um filho amado. Mas eu estou sentindo um sintoma disso, daquilo. O médico falou que o negócio é sério. Mas eu sou um filho amado. Mas a minha família, o diabo, eu não sei o que, meu filho está nas drogas. Eu sou um filho amado. Nada disso vai prevalecer na minha vida. Amém? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu só passo, eu não permaneço, eu não construo uma cabana e fico no fundo do vale da sombra da morte. Eu posso passar. E Davi não disse, e quando eu passar, certamente passarei. Ele disse, se eu passar, ainda que eu passe, eu não temerei mal algum, porque eu sei, Deus está comigo. Será que você pode dizer, Deus está comigo, não importa o quê? Aleluia! Deus está comigo, não importa o quê, não importa onde eu esteja, não importa absolutamente nada a respeito da minha conta bancária, não, a respeito de pessoas à minha volta. Deus está comigo sempre. Por quê? Porque Ele me ama profundamente, incondicionalmente. Gente, a graça só é graça porque o amor é incondicional. A graça é um subproduto do amor incondicional, porque o amor é incondicional, a graça é favor imerecido. Na antiga aliança não havia graça, ou melhor, não havia, até havia, Deus até se manifestava em graça, mas Deus não podia bypassar a lei, senão Ele seria um Deus injusto. Então, na nova aliança, a situação é completamente diferente, não existe mais barreira entre nós e Deus, não existe alguma coisa interferindo entre você e Deus. A mentalidade da religiosidade acha que Deus ainda tem a lei para te julgar, para olhar para você e dizer, olha, você transgrediu o 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento? Ninguém sabe, porque Deus não te dá graça para decorar. Você tenta, mas você não consegue, porque Deus não te dá graça para decorar os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos fazem parte, são a espinha dorsal da lei, e a lei, segundo o apóstolo Paulo escreve para os Coríntios, ela é um ministério da morte. Quem aqui gostaria de ter na sua vida um ministério de cura? Deus te usar para curar, você impor as mãos e pessoas serem curadas. Quem gostaria de ter aqui um ministério onde você simplesmente fosse uma pessoa que, onde você chega, o poder de Deus se manifesta e pessoas são libertas? Quem gostaria de ter um ministério de libertação? Peraí, levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Quem gostaria de ter um ministério da morte? Nobody. Ninguém quer. Mas a lei, segundo o apóstolo Paulo diz, é ministério de morte. Eu estou debaixo de um outro ministério? Ministério da vida abundante? Do Espírito da vida? Então, eu preciso ter essa noção. Eu sou profundamente, incondicionalmente amado. Não tem a ver com a minha beleza, não tem a ver com os meus olhos, não tem a ver com as minhas obras, tem a ver com Jesus, tem a ver com a obra que Ele fez, tem a ver com a decisão que Ele tomou de nos amar, apesar de nós. Deus me ama apesar de mim. Deus te escolheu apesar de você. Se eu fosse Deus, eu não me escolhia. Se eu fosse Deus, eu não te escolhia. Mas Ele escolheu a mim, escolheu a você. Amém? Alguém diga aleluia. Nós somos, em terceira coisa, nós somos altamente favorecidos. Gente, o reino de Deus é tão surpreendente, as promessas de Deus são tão surpreendentes, elas são tão grandiosas, que a gente olha e a reação natural
é dizer, não, é bom demais para ser verdade. É muita areia para o meu caminhãozinho. A reação natural é essa. Porque são coisas que a gente pensa que Deus escreveu de uma forma para ser uma metáfora, para ser uma coisa poética. Mas na realidade é muito menos do que aquilo que está escrito. Nananina, não. Aquilo que está escrito é o que vale. Hã? Aquilo que está escrito é o que vale. Então eu quero que você dê uma olhada comigo lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8. E eu vou ler só os versículos de 31 a 39. O apóstolo Paulo diz assim no capítulo 8 de Romanos, no versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você deveria cultivar essa mentalidade. Coitado de quem se posiciona contra mim. E é por isso que a Bíblia pede que a gente interceda pelos nossos inimigos. Você está entendendo? Deus fala, ore pelos seus inimigos. Por quê? Porque se Deus é por nós, caramba, quem se posiciona contra nós está se posicionando contra Deus. Porque Deus é por nós, Ele joga no nosso time. Nós jogamos no time dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que Ele não nos dará graciosamente com Ele, com o Filho, todas as coisas? O que são todas as coisas? Eu consultei esse termo aqui no original grego, consultei em outras línguas, fui ver no hebraico, fui ver no aramaico, fui ver nas línguas lá do Oriente, e eu concluí uma coisa fantástica. Todas significa todas. Será que Ele não dará com Ele todas as coisas? Deus, Ele tem plano para suprir todas as suas necessidades. Pode levantar uma das suas mãos e dizer, Deus tem planos e propósitos para suprir todas as minhas necessidades. Aleluia. Você pode dizer assim comigo, olha só, isso aqui é uma coisa fantástica. A Bíblia diz para nós que é Deus quem coloca em nós o querer e é Ele quem proporciona o realizar. Então olha só que coisa louca. Ele dá para você um sonho. Caramba, estou pensando aqui em abrir uma empresa. Será que isso é de Deus? Tem gente que ainda fica assim. Será que é de Deus? Você acha que o diabo vai te dar uma ideia dessa? Será que é de Deus? Deus te deu uma ideia. Faça a empresa assim, desse jeito. Aí você pensa assim, mas eu não tenho nada. Aí mesmo é que é de Deus. Porque Deus nunca vai te dar um sonho que é possível você realizar com seus recursos. Ele vai te dar o impossível, para que fique patente que é Ele quem proporcionou realizar. Ele te dá um sonho, Ele te dá um projeto, Ele te dá uma ideia. Você começa a trabalhar achando que Deus me deu a ideia, mas o fazer é comigo. Ele fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Já ouviu essa frase? Deus já fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Rala e dá um jeito, mas você precisa entender que Ele dá o sonho e Ele proporciona os meios para o realizar. Quando? Quando eu creio. Quando eu creio de todo o meu coração, Deus é por mim, Deus é a meu favor, Deus está comigo, esse sonho vai se realizar. Não pense que a Nova existe e tudo que ela tem existe porque o pastor Fragalha, a pastora Denise ralaram, passaram fome, necessidade para ver a coisa acontecer. Não pense que foi assim. A gente não tinha condição de absolutamente nada. Quando a gente começou, nós éramos membros de uma igreja, pastores de uma determinada igreja, e aquela igreja queria nos segurar e nos reter. Nós fomos vítimas do nosso próprio sucesso. Os cultos que a gente fazia lotavam de pessoas. A igreja ficava tão lotada que ela tinha um corredor central, e botavam cadeiras no corredor central, fechavam o corredor. Se o bombeiro viesse, ia dar uma multa danada, porque se desse um ruim, não tinha por onde sair da igreja. A igreja vinha tanta gente, que o pessoal começava a ficar em pé no hall da igreja, depois ia na calçada, e as pessoas paravam de vir, de entrar, quando chegava a última pessoa que ficava no meio fio, levando o vento do ônibus que passava. E a pessoa só ficava, aleluia, oh glória.
Pessoas eram curadas. Eu, para sair impondo as mãos nas pessoas, eu ia por cima das cadeiras, passando por cima do banco, botava a mão na cabeça de um era curado, outro era liberto. Eu me lembro de um traficante, que ele se converteu. E aí, o bispo da igreja não sabia, mas ele ficou conhecido como Irmão Aleluia, porque qualquer coisa ele gritava, Aleluia! E aí o bispo um dia parou e falou, meu irmão, eu queria que você me dissesse, por que você grita tanto aleluia? Ele disse, bispo, se o senhor soubesse de onde eu vim e o que eu passei, e ele levantou a camisa, o cara era todo retalhado de facada, tiro de bala, de fuzil e sei lá mais o quê. O cara era todo operado, ele disse, quem viveu o que eu vivi, quando encontra Jesus, tem que dizer glória a Deus, aleluia. E aí quando eu pensei de fazer o projeto acontecer da igreja, da Barra, eu imaginava que seria a primeira e única. Nunca imaginei de ter igreja em qualquer outro bairro do Rio de Janeiro, muito menos fora do Brasil. A gente hoje tem uma igreja em Portugal, que já está projetando para abrir em Paris, para abrir em Londres, para abrir na Itália. E eu falo, meu Deus do céu, eu não sei falar francês, como é que vai ser isso? As coisas começaram de um jeito, a igreja disse, você vai começar a igreja da Barra? Eu falei, vou. A gente não vai apoiar não, porque você tem que ficar aqui. Eu disse, cara, mas eu tenho que ir, porque Deus falou comigo que eu tenho que fazer isso. A gente começou num lugar que era uma casa de festas. Durante a semana, tinha festa de 15 anos, tinha festa de casamento, e a gente começou naquela casinha que era um terreno na beira da praia da Barra da Tijuca, mas no início da praia. É um lugar tão escondido, que muitas vezes a gente convidava pessoas para ir até lá, as pessoas vinham pela beira da praia, vinham andando, e diziam, não é possível, aí desviavam, iam embora, não iam para o culto. Eu achava que não podia ser lá no fim, quase em cima das pedras. A gente começou aquele lugar com meia dúzia de pessoas. Eu, minha família, minha sogra, eu, minha esposa, os filhos e minha sogra, mais uns 2 ou 3, 4 malucos lá que vieram junto com a gente. Eu tocava, eu cantava, era eu o dirigente de louvor, eu fazia o backing vocal, eu tirava a oferta, eu dava a oferta. Eu fazia apelo para a salvação, eu mesmo aceitava Jesus. Não tinha muita gente. Não tinha muita gente para ajudar. Não tinha muita gente para fazer muita coisa. A igreja foi crescendo. E quando começou a chegar numa proporção que não cabia mais, Deus abriu a porta para a gente ir para um outro lugar mais espaçoso. E eu nunca imaginei que aquele lugar fosse ficar lotado de gente. Mas a gente chegou num ponto onde a gente fazia 4 cultos todo domingo, e as pessoas sentavam em cima da plataforma, porque não tinha mais lugar. A juventude vinha para sentar no chão, e a plataforma ficava com gente sentada, porque não tinha mais espaço para ninguém. As pessoas estacionavam, não tinha estacionamento para todo mundo. As pessoas estacionavam na rua onde era proibido, e de vez em quando alguém anunciava no meio da igreja, a polícia chegou, o pessoal, todo mundo levantava para tirar o carro, porque senão ia ser rebocado. Depois a gente foi parar onde a gente está hoje, no Freeway, e começou a pipocar a igreja nova para tudo quanto é lado. A gente nunca planejou isso, e se dependesse dos nossos recursos e condições, a gente não teria feito absolutamente nada, nós estaríamos naquela casinha até hoje. Mas Deus foi empurrando a gente para frente. Vai, mete o pé que eu boto o chão embaixo. Mete o pé nesse buraco onde não tem nada e eu vou botar o chão embaixo. E a gente teve que usar a fé de forma radical para acreditar que Deus tinha um propósito para aquela igreja. Hoje a gente está aqui. Vocês são um potencial gigantesco, mas é preciso que vocês despertem para aquilo que Deus entregou e tem entregado na mão de vocês, para que vocês conversem, falem, evangelizem, contem para outras pessoas. Deus está fazendo alguma coisa extraordinária em Atlanta. Há pelo menos 2 pregadores da graça em Atlanta, Crefo Dola e Reinaldo Garcia. E a gente não pode parar. Por quê? Porque esse é o verdadeiro evangelho. As pessoas precisam sair do engano. O apóstolo Paulo disse nesse versículo que nós lemos aqui, não deixe que ninguém enrede vocês com vãs filosofias, com história para boi dormir. Não adianta nada. Você vier a um culto, aí você vê que o pastor fala grego, fala o hebraico, ele conhece geografia bíblica, ele conhece história, ele tem uma cultura danada. Aí você sai, o pastor pregou, você sai, e aí você sai, que palavra que o pastor pregou, rapaz. Que palavra. A outra pergunta assim, mas o que ele pregou? Eu não entendi nada, mas foi bonito. Entendeu? Não entendi nada, mas foi lindo. Falou uns negócios lá em hebraico, falou uns negócios lá em grego e tal. Foi maravilhoso, mas não entendi nada, não adiantou nada. Não adiantou nada.
O camarada pega um versículo, distorce o versículo, para levar você para onde ele quer, não para onde Deus quer que você vá. A gente precisa anunciar o evangelho genuíno, porque o evangelho genuíno liberta. Aleluia. Tem muita gente prisioneira, tem muito brasileiro, tem muito americano que precisa ouvir o evangelho da graça. Você sabe o que a gente já viu no nosso espírito? Essa igreja começou como uma igreja brasileira, mas ela vai se tornar uma igreja multicultural. Não é a troco de nada que Deus enviou para estar conosco aqui, sem que a gente pedisse, sem que a gente chamasse, sem que a gente anunciasse, uma pastora norte-americana. Não é a troco de nada que ela apareceu aqui, veio de paraquedas, caiu aqui no nosso colo. E aí, uma pastora americana, o que ela veio fazer aqui? Ela devia estar numa igreja americana. E ainda pensei assim, cara, vai ficar 2 meses. Depois ela desiste e vai embora. Não, está aí até hoje. Por quê? Porque Deus tem um propósito para essa igreja alcançar os povos e as nações. A coisa começa pequena, nada que vem de Deus começa gigante. Tudo que vem de Deus começa pequeno. Começa pequeno, mas a Bíblia diz para nós, não desprezem os pequenos começos. Quando você não despreza o que é pequeno, Deus vai dando graça. E se você se mantém humilde e sabe que o crescimento vem dele, você se mantém simples e humilde, você continua pregando a verdade, Deus traz pessoas, como acontecia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz que o povo de fora tinha simpatia pela igreja. Eu queria saber quem foi o infeliz que conseguiu fazer com que o povo de fora tenha antipatia pela igreja. Mas nós precisamos recuperar essa simpatia das pessoas lá fora. Como? Andando em graça, andando em amor, pregando o genuíno evangelho. O genuíno evangelho não é juízo, o genuíno evangelho não é acusação, o genuíno evangelho não é medo do diabo, do inferno. Eu já contei isso aqui de novo, uma vez, vou contar de novo. Eu um dia estava passando pelo centro da cidade, do Rio de Janeiro. Centro da cidade do Rio de Janeiro, Largo da Carioca. Não sei se alguém aqui conhece, do lugar que eu estou falando. Mas um calor danado, calor imenso. Muita gente circulando para lá e para cá. E um camarada num caixote, em cima de um caixote. Calça social, camisa social, com um pequeno... não tinha aparelho de som. Ele estava no grito, estava no berro, no gogó. Ele sobe no caixote e ele bota a mão aqui e grita: "Você acha que está calor?" Aí eu diminuí o passo, falei: o que esse cara vai falar? Você acha que está calor? No inferno é pior. Ele falou com uma autoridade como quem já tivesse ido lá para comprovar. E ele começou a pregar sobre o diabo, o inferno, e você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Ninguém parou para ouvir o cara. Ninguém parava, todo mundo passava, olhava, fazia alguma coisa assim e ia embora. Alguém ria, fazia algum tipo de comentário jocoso e ia embora. Ninguém parou para ouvir. E eu não vi uma vez, não ouvi uma vez ele dizer: Deus em Cristo te ama incondicionalmente. Ele tem a vida eterna com Ele para você. Eu não vi o cara anunciar isso. Eu vi anunciar medo do inferno. Nós precisamos anunciar a bondade de Deus. A gente precisa anunciar o amor de Deus. A gente precisa anunciar a graça. Amém? Você vai anunciar a graça? Vai ter gente que vai rejeitar. Vai ter gente que vai dizer que você é maluco. Não pare de anunciar a graça. Não pare de anunciar. Por quê? Porque sempre vai haver alguém onde essa mensagem vai cair e vai fazer uma transformação radical. E é assim que a gente ganha o mundo, um de cada vez. Não precisa vir uma multidão, é um de cada vez. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer com toda a autoridade, dizer com força: eu sou plenamente perdoado. Eu sou perfeitamente, profundamente amado. Eu sou altamente favorecido. Aleluia! Você pode ficar de pé.